Boa noite para todos os seres aqui presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você estiver fazendo essa prática. E é com muita alegria no coração e muito amor que nós iniciamos hoje no Geminar um novo módulo, né? Nós viemos do módulo de prosperidade e abundância, né, onde a gente tratou muito da prosperidade, principalmente financeira, da abundância, trouxe um pouco, né, para esse contexto do plano mais físico, material. E agora nós vamos entrar no módulo de ambientes, nós vamos falar sobre ambientes. E aí eu inicio com uma primeira reflexão, né, que eu até já mandei lá no grupo hoje, que é: será que o ambiente determina a sua realidade? A resposta é não. O ambiente, ele não determina a sua realidade, mas ele influencia profundamente a sua realidade. E precisamos ficar atentos ao ambiente, pois o meio em que a gente está inserido, ele é sempre mais forte do que a nossa força de vontade. Então, se você estiver num ambiente desfavorável, você pode até estar contra isso, ter muita força de vontade, conseguir ter sucesso. Porém, a força de vontade, ela é um bem limitado. E o que significa isso? Significa que a gente pode ter força de vontade, né? Mas a gente vai gastando, vai gastando, vai gastando, e uma hora ela acaba. Né? E quando ela acaba, se você não estiver inserido num ambiente adequado, né? Se você tiver num ambiente inadequado, quando a sua força de vontade acabar, você se lascou, né? O meio em que você está, ele está o tempo todo te influenciando, quer você saiba disso ou não. Então, vamos inicialmente entender o que é que caracteriza o meio, né, onde a gente está inserido. O meio, ele é uma junção de fatores. Ele inclui as pessoas que estão ali inseridas, inclui a organização e inclui a constituição física. Essas três coisas formam o que é o meio. Você pode e deve ganhar consciência de qual é o padrão vibratório do meio em que você vive. E deve fazer isso para descobrir se a energia do ambiente em que você está inserido, ela é uma energia boa ou ela é uma energia ruim. E aí eu acho que é importante a gente retomar a questão que nós já falamos, né, em outros encontros, sobre o que é bom e o que é ruim, né? Relembrar um pouquinho isso. Porque o que é bom ou é ruim, isso é relativo, né? É subjetivo. Então, vamos entender aqui por energia boa e energia ruim. Energia boa é toda aquela energia que te ajuda a caminhar em direção ao destino que você gostaria de chegar. Enquanto energia ruim é toda aquela que te afasta do objetivo onde você gostaria de chegar. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, sobre como essa questão da energia ela é relativa, né? Como a gente às vezes vem com algumas informações, alguns conceitos, como se eles fossem fixos, algum tem um ideário, né, do que é bom e o que é ruim, o que é um ambiente bom e o que é um ambiente ruim, e não é bem assim. Por exemplo, eu atualmente estou morando na roça, né, na zona rural. E lá é um lugar muito maravilhoso, muito lindo, cheio de árvores, uma natureza exuberante, uma região de montanha, muita abundância de tudo quanto é tipo de vegetação, de alimentos, né? A gente tem a nossa horta, tem várias árvores frutíferas. É, para mim, o paraíso. Tem uma cachoeira no quintal de casa, né? Um riozinho, uma cachoeira que passa por lá. Então, assim, para mim,
para o que eu, Maria Emília, quero, para qual é o meu objetivo, para qual é a direção que eu estou rumando, aquele é um ambiente perfeito, maravilhoso. Lá eu consigo estudar, consigo ter concentração para trabalhar, consigo fazer as minhas práticas, consigo fazer a prática de meditação, outras práticas, práticas espirituais, consigo ter um contato com a natureza que me é muito necessário, principalmente no desenvolvimento do caminho espiritual que eu decidi trilhar. É um lugar perfeito, perfeito para eu ler o que eu gosto de ler, para eu estudar, para eu fazer aquilo que eu gosto. Então, assim, eu lá para mim é um paraíso. Meu namorado, ele é sambista, cresceu na cidade grande, cresceu na capital, em São Paulo. É uma alma boêmia, né, de artista, boêmio, e cresceu num lugar conhecido de São Paulo, que é o Capão Redondo, que é agitadíssimo, agitadíssimo. E o que ele gosta de fazer, o caminho que ele quer seguir, que ele quer trilhar, é esse caminho artístico do samba, de ser sambista, mas de ser sambista nesses ambientes, no meio do povo, né? Como ele diz, com o pé no chão, tocando ali, com o pé no chão, no meio do povo, animando, levando opções, levando. Então vamos ver, por exemplo, dentro desse contexto. Isso que para mim é o paraíso e que poderia ter essa imagem talvez construída de que, nossa, é um ambiente perfeito, ele é um ambiente perfeito para mim, mas ele não é um ambiente perfeito para ele. Ele, quando chega lá, fica ali uns dias, gostoso, é um refúgio, relaxa, mas daqui a pouco começa a entrar em parafuso, porque não tem os sambas para ele ir, os pagodes, não tem onde ele tocar, não tem o boteco onde ele vai conversar, não tem os amigos com quem ele interage, não tem o povo, não tem as rodas, não tem tudo isso. Então vocês entendem como que é relativa essa questão? Aquilo que de repente para um é o paraíso, para o outro eu, por outro lado, quando vou passar alguns dias na casa dele, é limitada a condição que eu consigo, o tempo em que eu consigo ficar ali inserida naquela condição, porque chega uma hora que a minha cabeça começa a entrar em parafuso, eu não durmo, porque um barulhinho que faz na rua de moto, eu já tô acordando, eu tô pulando na cama, e o barulho dos bares, e música e festa, e essas coisas, dá uma semana eu tô enlouquecida. Então é relativo, é muito subjetivo isso sobre o que é um ambiente ruim e o que é um ambiente bom. Não é uma coisa, né, que dê para ser categorizada. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer nessa aula é que nós precisamos desmistificar o que é um lugar, né, o que é um lugar de energia boa e o que é um lugar de energia ruim. A gente tem que dar uma desmistificada nisso um pouco, com base em alguns conceitos que a gente, né, vem carregando. Quantas vezes nós tentamos, né, gostar de coisas que não gostamos porque a gente acha que deveria gostar? No meu caso, balada, por exemplo. Eu passei muito tempo achando que eu tinha que gostar de balada, tinha que gostar daquela interação social, daquele monte de gente, que eu não podia ser o bicho do mato, que não conversa, que não interage, que não conhece pessoas, que não. E achava que eu tinha que gostar de balada. Só que eu ia pra lá e por mais que eu tentasse, eu não saía de lá bem. Aquilo não me fazia bem, né? Demorou um tempo para eu entender isso, que estar naquele ambiente, quando eu saía de lá, eu não saía bem. E que não necessariamente aquele é um ambiente bom e nem é um ambiente ruim. Depende de para quem, né? Para qual é o seu objetivo, qual é a direção que você está indo. Ou seja, não dá para categorizar. Não dá para fazer uma listinha dos lugares bons e uma listinha dos lugares ruins. É bom ou é ruim para quem? Em que momento da sua vida, né? Os momentos mudam e tá tudo bem. De repente, o que você gostava há 5 anos atrás não é o que você gosta hoje e tá tudo certo. Mas quando é que muda, né? Não é uma mudança do dia para a noite, né? Assim, eu estralo o dedo e mudei o meu gosto. Ah, não, agora eu não quero mais gostar disso. Isso é uma transição, é algo que vem acontecendo, não tem data, não tem hora, não tem uma explicação lógica.
E como não tem essa explicação lógica, a gente só precisa perceber essas mudanças, né? Perceber essas energias. Essa mudança, ela pode inclusive ocorrer ao longo do dia, né? Eu posso me sentir com determinada coisa, em relação a determinada coisa, de uma forma na hora que eu acordo, e sentir de outra diferente à tarde, a hora que eu tô lá agitada fazendo as minhas coisas. Então, assim, até ao longo do dia, isso muda. Então, vocês conseguem perceber a importância de perceber, né? Dá para compreender isso? Quanto mais consciência nós tivermos do quanto o ambiente em que a gente está inserido influencia na nossa vida, melhor será a possibilidade de você ajustar isso, né? E nós temos os ambientes que nós não podemos mudar. Por exemplo, às vezes o nosso trabalho. Às vezes a gente gosta muito do nosso trabalho, gosta do que faz, mas o nosso ambiente de trabalho não é aquele que é o ideal para a gente, que a gente gostaria, que a gente acharia bom. E nós não temos como chegar e simplesmente mudar aquilo. Mas aí você consegue se abrir ou se fechar ao ambiente, né? Isso é muito importante. Mas como você vai saber se você deve se abrir ou se você deve se fechar? Né? A gente tem que se fazer. Nessa hora a gente se faz essa pergunta. Vou tentar dar mais um exemplo. Quando a gente está caminhando, às vezes, no meio de uma mata, ou para alguns na praia, na beira do mar, enfim, em algum lugar assim, é muito comum a gente estar caminhando, né, no meio dessa mata, e a gente sentir aquela coisa de, ai, eu quero, né, eu preciso inspirar o ar puro, eu quero inspirar esse ar puro, né, é uma coisa que vem, a gente sente que precisa daquilo. Por outro lado, quando nós estamos caminhando, por exemplo, na Marginal Tietê, né, aquela poluição, aquele cheiro de esgoto, toda aquela coisa que, né, quem já passou por ali sabe do que eu tô falando, nós até respiramos mais curto, né? Como se aquilo adiantasse. Então vocês percebem que tem uma coisa ali que nos mostra, né, quando é esse momento de se abrir e quando é esse momento de se fechar, de se proteger. Só que nesses dois exemplos que eu dei, nós sabemos o que nós temos que fazer porque eles são exemplos muito extremos. E no mesmo lugar, tem momentos em que você vai precisar se abrir e momentos em que você vai precisar se recolher, se fechar. Então, eu repito, o ambiente, ele não determina, mas ele influencia muito. E a única forma dele não determinar é você ter consciência do que está acontecendo. Se você tem consciência do que está acontecendo, primeiro, você pode mudar, sempre que possível, né? Mas você pode mudar. Segundo, você pode se abrir ou você pode se fechar ao ambiente. Acho que um exemplo que talvez demonstre, né, para a gente de maneira clara como isso se dá, o nível, né, em que isso se dá, é o exemplo das células-tronco. Para quem não sabe, células-tronco são células que pesquisas já demonstraram, cientistas têm aplicado nessa técnica. Você retira células do cordão umbilical. Eu, pelo menos, sei do cordão umbilical. Até onde eu sei, é esse o lugar onde dá para retirar. Você retira células do cordão umbilical do bebê antes dele nascer. Tem mães até congelando isso, caso eventualmente a criança precise um dia. E essa célula, tirada a partir dali, ela pode virar osso, ela pode virar retina, ela pode virar medula, ela pode virar qualquer parte do nosso organismo. O que determina, né, o que essa célula vai virar? O que determina o que a célula-tronco vai se tornar, vai virar, é o ambiente em que aquela célula é colocada. Então, se a gente parte do princípio que todos nós, em essência, somos puros, saudáveis, livres, felizes, amorosos, o que determina a nossa vida? O meio que a gente está. E nesse momento vem o questionamento.
Mas o que determina a nossa vida não são as nossas escolhas? Sim. Porém, as nossas escolhas, elas não são tão livres como a gente gosta de pensar que elas são. Nossas escolhas, elas são uma consequência do meio em que a gente está. E meu professor deu um exemplo essa semana sobre isso, o César, que eu achei muito bom para ilustrar. Vamos pensar, né, de coração aberto. É mais fácil um jovem que vive no Vale do Silício trabalhar com tecnologia ou um jovem que vive no interior do Ceará, né? Convenhamos que é muito mais fácil que esse jovem que vive no Vale do Silício, ele trabalhe com a área de tecnologia. Isso não significa que que está no interior do Ceará não possa fazer isso. Porém, a probabilidade é muito maior que aquele que vive no Vale do Silício. Gente, se eu só desativar uma notificação aqui para não ficar apitando o tempo todo. E por que isso? Porque o ambiente que esse jovem do Vale do Silício está inserido é um ambiente que propicia isso. Quer dizer que ele é determinante? Não, em nenhum momento é isso que eu estou dizendo. Pode sair um Elon Musk do interior do Ceará? Pode, né? Porém, é mais provável, mais propício o ambiente para que ele saia do Vale do Silício. Mas isso é numa escala muito grande. E dentro da nossa própria casa? Então, o que eu estou falando até aqui? Se você quiser, se você tiver a intenção de perceber o que está te favorecendo e o que está te atrapalhando, você precisa estar conectado com o estado de presença e perceber o efeito que cada ambiente tem na sua vida. Se o efeito for positivo e estiver te ajudando, maravilha, você fica lá. Se o efeito for negativo e estiver te atrapalhando, afastando do que você almeja, você pode mudar. Se você não pode mudar, você pode ajustar a sua conduta, você pode se abrir menos àquele lugar. E existe uma terceira opção, né? E acho que é a mais maravilhosa de todas, que é o tema desse nosso próximo módulo no Geminar inteiro, que é melhorar a energia de cada ambiente que você vive, para que ele se adeque à função a qual ele é destinado. Um exemplo disso é, por exemplo, uma pessoa que trabalha no quarto. O quarto, a princípio, né, deveria ser, ele é o nosso lugar de descanso, de refúgio, o lugar onde a gente repousa. Então, ele precisa ser um ambiente aconchegante, quentinho, sem ser quente demais, com uma temperatura adequada, com uma luz baixa, com coisas que favoreçam o nosso descanso, nos induzam ao sono, ao relaxamento. O ambiente em que você trabalha, ao contrário, ele precisa ser um ambiente que te estimula, né? Que te coloca para cima, te estimula, te deixa cheio de energia, que seja bem iluminado, arejado, onde você consiga ali colocar a sua criatividade e tudo mais. Então, sinto muito para aqueles que trabalham no quarto, mas se o seu quarto é o ambiente adequado para você dormir, é um ambiente então, de energia boa para você dormir, ele não é um ambiente com energia adequada, meio ambiente adequado para você trabalhar. E o ambiente, se ele é adequado para você trabalhar, ele não é o adequado para você dormir, né? Então, para a gente ajustar qualquer coisa, você precisa primeiro ter consciência do que está acontecendo, né? Ter essa consciência de como está aquele ambiente, qual é a função dele, para que daí você possa ajustar ele para o que você precisa. Não agora é descanso,
Esse ambiente é para descanso, ajustar para descanso, ou não, agora é para trabalhar, esse ambiente é para trabalhar, vou ajustar ele para isso. Existem influências que são completamente subliminares. Vocês já perceberam quando você entra em algum lugar e do nada você sente, não tô bem aqui, não sei, né? Você não sabe bem o porquê, mas você sabe que alguma coisa tá errada ali, que alguma coisa tá te incomodando. E vice-versa. De repente, um lugar assim que você não dá nada pra ele, você acha que não vai ser um lugar legal, você entra, quando você entra, você fala: "Nossa, tô me sentindo muito bem aqui, que lugar maravilhoso". E crianças e animais são especialistas em descobrirem esses lugares na nossa casa. Então, isso é uma questão de percepção. E aí vem a questão: e se moram várias pessoas na casa? Se moram várias pessoas na casa, nós encontramos um denominador comum. E as pessoas que moram na casa, elas são parte do ambiente. Lembram? Como eu disse no começo, o ambiente é formado pelas pessoas, pela organização e pela constituição física. A constituição física, ela é o mais difícil de mudar, né? Não é tão simples assim a gente quebrar a parede, abrir porta, mudar a parede de lugar, né? Então ele é o mais difícil de mudar. Não é impossível, mas é o mais difícil de mudar. Mas a organização do lugar é facílimo de mudar, né? Com a organização é algo muito fácil a gente fazer mudanças de organização. As pessoas, você já está, né? A não ser que você esteja planejando refazer a sua família toda. Do contrário, você não consegue mudar as pessoas que estão ali, a princípio. Mas como as pessoas são parte do ambiente, quando a gente melhora o ambiente nos seus outros aspectos, quando a gente melhora esse ambiente, a pessoa que está ali inserida, ela melhora também. Então, a nossa casa e o nosso quarto em especial precisa ser um refúgio. Porque quando você vai para casa, você precisa descansar. A sua casa ela foi feita para isso. E a sua cama é onde você passa mais tempo da sua vida. Se você fizer essa conta, você vai ver que a cama é o lugar onde você passa mais tempo na sua vida. O segundo lugar onde você passa mais tempo na sua vida é trabalhando, seja em casa, seja na rua, seja no escritório. Então, esse é um outro lugar para o qual nós temos que dar atenção. Ok? Às vezes, né, nós estamos plenos, felizes, em paz, e quando entramos em algum lugar, nós começamos a ficar irritados, tristes, mal-humorados, e temos que prestar muita atenção nisso. O ser humano tende a não fazer relação de causa e efeito com o ambiente, porque a gente acha que não é tão importante assim. E deixa de lado. Então, o que determina a sua vida são coisas que normalmente nós não estamos levando em consideração. Isso é um tremendo problema, porque aí você não sabe o que está acontecendo e você precisa saber, porque senão, como que você vai moldar o ambiente para você ter aquilo que você gostaria, né, na sua vida como um todo? Como você, ou mudar o ambiente ou a vida como um todo. A gente precisa perceber isso, precisa dar atenção e fazer essa relação de causa e efeito. E é essa a intenção da nossa meditação de hoje. Olhar para como é que cada ambiente reverbera em você. Um dos indicadores, né, de abertura e de fechamento a um ambiente, se vocês prestarem atenção, ele é o movimento do nosso corpo. Né? Vem até aquele ditado de alguém está esperando de braços abertos, né? Esse movimento de abertura do peito e do interior dos braços, dessa parte interna do braço, ele indica um movimento de abertura. Enquanto quando a gente
tem uma repulsa, se fecha algo, é alguma coisa ruim, o nosso movimento automático ele é de cruzar os braços, cruzar as pernas. Então, se você percebe que um ambiente não é benéfico para você, antes que você trabalhe nele, você se fecha um pouco para ele, se reserva. Porque nada é 100% bom e nada é 100% ruim. Você precisa perceber o quanto aquilo é bom e o quanto aquilo é ruim, para que você tenha motivação suficiente para você fazer as modificações necessárias que serão sugeridas nas nossas próximas aulas. A energia, gente, torno a falar, ela é percebida no seu corpo, não é na sua mente, tá? Não adianta ir pro cabeção. Não é lá que você vai sentir. Quando você fala em sentir a energia, em perceber a energia, esse movimento ele é no corpo. É no corpo que a gente sente. É no coração, é no nosso corpo. Nós vamos fazer essa meditação primeiro, pois nas próximas aulas, quando eu começar a falar, né, das mudanças que a gente pode fazer no ambiente, nós vamos falar sobre vários tipos, vou falar sobre Feng Shui, por exemplo, inevitavelmente as pessoas vão para a mente nesse momento, né? Então, por isso que a gente vai primeiro fazer essa meditação para perceber no corpo, para depois a gente falar das mudanças, porque tem que ser no corpo essa percepção. O termômetro é o sentir, não é o pensar. E sentir é sentir a variação de sensações que ocorrem no seu corpo. Entende? A gente vai sentir o que que muda no nosso corpo. Peraí, nossa, minhas mãos estão quentes. De repente, as mãos ficaram frias. Ai, eu tava bem, tava relaxado, de repente fiquei tensa. Eu tava com calor, muito calor, de repente senti um frio. São vários os sinais que o corpo dá. Então, assim, é sentir essas variações é o que a gente precisa sentir. E é muito importante fazer essa meditação todos os dias, 7 dias. Porque a sua percepção, ela vai variar de um dia para o outro. E depois que começarmos a falar o que é o que, né, nas próximas aulas, a gente vai começar a ficar encanado com isso. Vocês vão começar a ficar encanados com isso, é inevitável. Vão pro cabeção, vão pra mente. Então, você precisa ter o seu diagnóstico antes, né? Antes da gente entrar nos próximos assuntos, você tem que ter esse diagnóstico da energia da sua casa, da energia ali do lugar onde você está inserido. Então, como que vai ser essa meditação? Nós vamos caminhar com a consciência, né? Imaginar e com a nossa consciência, nós vamos caminhar por todos os ambientes da nossa casa. E é todos, seja hall de elevador, seja o jardim, banheiro, o quartinho da bagunça, o quarto de hóspedes, aquele banheirinho que ninguém usa, todos os ambientes. Porque o ambiente, ele gera um fluxo, né? Energia que vai se equalizando. Que se assemelha, por exemplo, a quando você coloca um gelo dentro de um copo de água quente. Né? A princípio você tem algo muito gelado, você tem uma coisa muito quente. Quando você coloca o gelo ali dentro, em questão de segundos, aquele gelo se desfaz, né? A água que estava no copo quente esfria um pouco e daqui a pouco tudo aquilo está numa única temperatura e num único estado. O ambiente que você vive é a mesma coisa. Ele está em constante busca do equilíbrio. Você precisa saber onde está melhor, onde não está tão bom, para que você corrija isso e não fique perdendo energia. Porque não adianta a gente deixar tudo perfeito e esquecer ali, ter um ralo de energia por onde vaza tudo. A gente faz todo um trabalho para deixar perfeito e esquece aquele ralinho ali por onde tudo está vazando. Você não vai perceber tudo no momento da meditação. Muita coisa você perceberá de repente até fora de casa, né? Através de um insight que venha no seu trabalho. De repente você está lá no escritório trabalhando e vem um insight de
Nossa, toda vez que eu vou na área de serviço, que eu vou lavar roupa, que eu entro na área de serviço, eu me sinto mal, eu me sinto cansada. É só isso. Só pega essa informação. Esse é o intuito agora, perceber essas coisas, e pode ser que, pode ser, não, muito provavelmente, muitos desses insights, eles virão não no momento da meditação, mas ao longo do seu dia. E atenção, vocês precisam fazer a meditação os 7 dias na sua casa, tá? A gente precisa primeiro treinar a nossa percepção, porque depois, com a nossa percepção treinada, em qualquer lugar que você for, você vai perceber qual que é a energia. Mas nesse momento, nesses 7 dias, você vai fazer essa meditação com a consciência na sua casa. Não é para ficar encanado, tá? Não é para vir com a ideia de, nossa, percebi que meu quarto tem uma energia horrorosa, eu não quero mais dormir no quarto, por exemplo. Faz anos que você dorme lá no seu quarto. Não é, a questão não é essa, não precisa entrar em desespero agora. Porque não é uma questão de intensidade, é uma questão de constância. O que você vai fazer com essa informação que veio a partir de agora, tá? Então, não fiquem encanados, tá? E vamos lá então para a nossa prática, para a nossa meditação. Aqui. Conseguem ouvir a minha voz e a música ao mesmo tempo? Sentem-se todos numa posição confortável, seja ela qual for. Perceba se ambos os isquios, os ossinhos do bumbum, estão firmemente apoiados. Alinhe a sua coluna, descontrai os músculos da face, afrouxa o maxilar, relaxa a língua dentro da sua boca. Fazendo inspirações cada vez mais lentas e mais profundas. Permita que uma sensação de paz e serenidade tome conta de todo o seu corpo. Se desapegue da necessidade de entender e raciocinar e simplesmente se entregue ao momento presente. Permita-se entrar num estado neutro e sinta como está o seu corpo. Perceba a temperatura, qual a sensação dos seus pés e suas mãos, a sensação nos seus ombros, pescoço. E respire livremente. Imagine que você está chegando na porta da sua própria casa. Simplesmente pare de frente à porta, do lado de fora, como se você fosse entrar, e perceba qual é a sua sensação. Qual é a expectativa de entrar na sua própria casa? Faça uma inspiração profunda, abra a porta e entre na sua casa. Feche a porta atrás de você e permaneça em pé nesse local.
Perceba como você se sente. Quais são as fontes de calor, de frio, o que agrada e o que desagrada. Sem julgamento, simplesmente perceba. Pouco a pouco, vá caminhando até o sofá da sua sala e sente-se no sofá. Sentado no sofá, respire lenta e profundamente e perceba quais são as mudanças nas sensações do seu corpo. Sem julgamentos, apenas perceba. Imagine que você está se levantando do sofá e vá até a cozinha. Pare exatamente no centro da sua cozinha e permita que o seu corpo lhe revele exatamente todas as sensações ali presentes. Pouco a pouco, vá caminhando até a área de serviço. Pare nesse local e perceba o que muda. Inspire profundamente e vá caminhando em direção ao seu quarto, percebendo todo o trajeto. Entre no seu quarto e perceba o que é que mudou na sensação física do seu corpo. Lentamente, vá caminhando até o seu banheiro. Entre no banheiro e perceba como você se sente. Apenas observe, não precisa mudar nada. A partir de agora, você vai caminhar livremente todos os ambientes que restam na sua casa. Vá caminhando um a um, percebendo as mudanças no seu corpo. Caso você more em uma casa que tenha quintal, vá até o quintal também. Aos quartos de hóspedes, despensa, closet, quartos de filhos. Apenas identificando e percebendo a energia. E o mais importante, percebendo a mudança dentro de você. Respirando de forma consciente, escute o seu próprio corpo. Identifique cada mínimo detalhe. E quando você tiver terminado, faça o caminho de volta até o sofá da sala e sente-se novamente. Descontrai os músculos da face. Respira. Vai voltando, sentando no sofá da sua sala. Sentado no sofá da sua sala, faça uma inspiração bem profunda e imagine uma cachoeira de luz dourada
caindo sobre a sua casa, harmonizando e aquecendo todos os ambientes, para que o fluxo de energia ali seja cada vez mais abundante e mais equilibrado. Pouco a pouco, sinta que toda essa imagem vá se dissipando na sua mente. Leve toda a atenção ao centro do seu peito e sinta seu coração batendo firme e sereno. Sinta seu coração se enchendo de amor e gratidão. E sinta-se verdadeiramente grato a si mesmo por ter se permitido participar dessa prática. Sinta-se grato a todas as pessoas que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a sua presença neste local. Sinta-se verdadeiramente grato pela sua casa, local que te acolhe, um refúgio. E sinta-se grato a todo o universo, e sua infindável beleza que lhe presenteou com a sua vida. Ainda de olhos fechados, lentamente vá retornando de meditação, recobrando o movimento dos dedos das mãos, dos pés, movimentando os músculos da face, a língua dentro da sua boca, gentilmente girando a sua cabeça, uma vez para cada lado. Vá se alongando, se espreguiçando, fazendo movimentos instintivos com o corpo. E no seu tempo, sem pressa, abra os olhos e olhe diretamente para a sua câmera. Muito bom, muito bom. Que prática maravilhosa. Bom, o insight não precisa vir agora. Ele pode vir ao longo do seu dia, como nós já falamos. Uma outra questão: só faça isso na sua casa. Porque quando você faz isso, invariavelmente você vai se identificar com o ambiente, né? Então, às vezes a gente vai em algum lugar, na casa de algum amigo, de alguém, e chega lá e quer fazer isso, né? Entrar nesse estado meditativo e fazer essa análise, essa percepção do ambiente na casa de outras pessoas, em outros lugares. E qual que é o problema disso? Se algum ambiente tiver uma energia ruim lá, no momento em que você se identificar com aquilo, e invariavelmente você vai se identificar com o ambiente na prática, a sua energia boa, ela vai ser drenada. Então, de repente, você está lá cheio de energia boa, sua, positiva, e no momento que você se identifica com aquilo, aquilo drena.
né? Então, primeiro, vai treinando, espera ter o domínio, né, dessa técnica. E aí sim, no final do nosso módulo, né, desse módulo de ambiente, você vai poder fazer isso em qualquer lugar, porque você vai saber como pegar a energia de um lugar e levar para um outro lugar, para um outro lugar, vocês percebem? Só que não é o momento ainda. E esse módulo, ele é muito importante. Então, não percam nenhuma prática, porque se você perder alguma prática, você vai perder o fio da meada e aí vai complicar lá na frente. Então, é muito importante que façam, né, todas as práticas dessa semana uma construção, porque é fundamental a importância que a gente entenda isso e saiba trabalhar essas questões do ambiente onde a gente está inserido, porque isso vai influencia, sem que a gente se dê conta, e muito, né, a nossa vida, o que acontece, as nossas escolhas, tudo. Bom, então é isso, pratiquem, qualquer coisa estou à disposição. Eu vou encerrar a gravação agora e abrir para algum comentário, questionamento, mas sem deixar gravado por uma questão de privacidade. Agradeço muito a presença de todos. Beijos e amo vocês.